Hoje eu, Bruna e Natália, estudantes de enfermagem e estagiários do ITA, vamos conduzir uma conversa com a professora Cristiane, chefe da divisão de de assuntos estudantis e coordenadora do projeto do programa Novo Aconselhamento. Juntos vamos conhecer um pouco mais sobre essa iniciativa e refletir como ela contribui para uma cultura de saúde, acolhimento e pertencimento no ITA. Seja bem-vinda, professora. É um prazer recebê-la em nosso episódio e poder escutar um pouco mais do que o programa do Novo Aconselhamento desenvolve aqui no ITA. Mas antes, vamos falar um pouco de você. Você poderia se apresentar aos nossos ouvintes e como seu percurso profissional te levou ao programa? Bem, obrigada pelo convite, né? É sempre um prazer falar sobre as ações aqui da Divisão de Ações Estudantis, sobre o aconselhamento, que é um programa que eu sempre admirei muito e tive a oportunidade de reformular e acompanhar. Bom, eu resumindo bastante, eu sou do Rio, né? Sou enfermeira, era professora, né? Ingressei no serviço público através da UFRJ, né? Era professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na tradicional Escola de Enfermagem Ana Nery, e lá, além das questões de saúde, né? Que sempre me instigaram e foi sempre uma paixão, eu também sempre gostei bastante da área de gestão. Então, eu sempre me aproximei da formação também e de atividades ligadas à gestão educacional. E aí, esse percurso para a gestão aconteceu tanto no MBA como também no doutorado em educação na Unicamp. Na UFRJ, tive a oportunidade de ser da Comissão de Orientação e Apoio Acadêmico, que depois virou e hoje é a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. E quando, por questões familiares, questões pessoais, eu vim para o Vale do Paraíba, aqui para São José dos Campos, eu cheguei até no ITA, aqui na antiga Dival, divisão de alunos, que depois cheguei em 2009 como professora, né, do Departamento de Humanidades, onde eu, desde 2009, ofereço eletiva ligada a temas de saúde e o dia a dia do cotidiano do adulto jovem, e depois atuando na Dival, mas muito nos bastidores, e foi muito bom isso, porque me permitiu conhecer a complexidade e, ao mesmo tempo, a potencialidade, ou seja, tudo que a gente, naquele momento, deveria começar a construir para, de fato, a divisão ser um lugar de apoio, de suporte, de permanência estudantil. E aí, primeiro, fiquei bastante tempo nos bastidores, atuando aqui na DAI, mas como suporte. Depois, fiquei como adjunto e, bem mais tarde, assumi a chefia da DAI. E aí, pude trazer essa visão da saúde, do, do, do acompanhamento de uma forma muito mais ampla, em alinhamento com o que as outras instituições, né, nacionais e internacionais fazem e pensam para os seus estudantes no ensino superior, e aos poucos também trazendo profissionais, né, buscando esse apoio e trazendo profissionais para atuarem aqui na DAI, complementando essa visão, né? A gente ainda tem muita coisa para fazer, mas eu acho que a gente já avançou muito, né? Olhando para a DAI, né? Para a Dival, né? A antiga, e para hoje, eu acho que a gente avançou muito. E, claro, em alinhamento ao que vai também acontecendo na vida estudantil. O aluno hoje do ITA não é o aluno dos anos 70, dos anos 80, nem dos anos 90. Antes,
o aluno não tinha obrigatoriamente que se dedicar a um estágio, ele não tinha atividades complementares, ele não tinha atividades de extensão, ele não tinha envolvimento em eletivas e principalmente com a quantidade que a gente tem hoje, enfim, as demandas acadêmicas cresceram bastante e, claro, que a gente tem que ter um setor, né, dedicado também a dar suporte, a acompanhar toda essa dinâmica estudantil. E contar um pouco mais como surgiu essa proposta mesmo do programa. Sim, o aconselhamento, ele está no ITA, né, presente no ITA, desde as primeiras turmas, né? A gente tem registro de 64, da passagem do Daniel Antipoff aqui, né, pelo ITA, e ele traz o aconselhamento, ele cria um manual, né, falando sobre o papel do conselheiro, o papel do aconselhamento, naquele tempo, claro, a gente está falando de década de 60, 70, a comunicação dos alunos com as suas famílias era muito difícil, as próprias viagens, né, eram muito mais difíceis. Então, o aluno, São José dos Campos também não tinha, né, não era uma cidade como hoje, como é a que a gente conhece. Então, claro que os alunos precisavam de um suporte, não só acadêmico, né? O conselheiro, naquele momento, ele era um apoio muito presente na vida dos alunos, até, inclusive, fortemente para questões pessoais. Isso também era extremamente favorecido, porque o ITA foi criado, né, de forma muito inovadora no país, dentro de um campus onde existiam residências para os professores. Os professores moravam aqui no campus. Então, isso permitia uma proximidade com os alunos muito forte. Os alunos, existem diversos relatos, eles saíam das aulas, iam para a casa dos professores, iam conversar, conheciam as famílias dos professores, isso criava uma proximidade, um vínculo, uma intimidade muito boa, muito importante, né? Como apoio, como suporte. Com o tempo, isso foi se perdendo, os professores foram perdendo o direito de residir no campus, e essa proximidade professor-aluno faz parte do modelo educacional do ITA, e isso se perdeu completamente. Hoje a gente não tem no campus nenhum professor residindo. E a gente, ao longo do tempo, o aconselhamento, mesmo tendo todos os professores e alunos dizendo como achavam isso importante, ele ficou sem um rumo, uma norma, a divisão, né, não acompanhava essa dinâmica, e aí cada professor foi implementando o aconselhamento do seu jeito, porque ele achava que era importante. Então, a gente fez várias pesquisas e viu que faz parte do modelo, o aconselhamento, era importante, mas ele precisava de uma reformulação. E aí, eu tive a oportunidade, em 2018, de conhecer o Instituto Superior Técnico de Lisboa, que tem um modelo de tutoria que é referência em toda a Europa, e que tinha algumas semelhanças com o que o ITA fazia, e eu vi que era muito efetivo, muito importante. Então, eu trouxe a proposta para cá, e aí em 2019 a gente teve a oportunidade de reformular. Através do primeiro EF, a gente teve a oportunidade, inclusive, de trazer a Isabel Gonçalves, de Portugal, que foi quem implantou a tutoria, né, no IST. E isso foi mudando, e hoje a gente tem um programa muito robusto, em que o professor se inscreve no edital, ele opta por ser conselheiro,
ele é preparado para isso. Claro que no início a gente conseguiu, através do apoio da Itaex, fazer várias reuniões e formações presenciais. Hoje a gente tem todo um material gravado para a formação desses conselheiros. E ele tem, a gente também prevê um número máximo de aconselhados, alunos aconselhados por conselheiro. E hoje, e ele tem obrigações, esse conselheiro, ele tem que manter um contato com o seu grupo de aconselhados, mas ele tem que fazer reuniões individuais por semestre, em que ele, inclusive, dá o feedback para a DAI através de um formulário que a gente preenche, resguardando, né, situações específicas do semestre, em que ele tem que abordar esse tema com o aconselhado. Ele pode conversar com o aconselhado sobre tudo, mas ele tem alguns temas que ele tem que abordar e que estão em alinhamento com o que está acontecendo naquele momento na vida acadêmica do aluno. Isso é muito importante, isso tem aproximado professores e alunos, isso tem servido de alerta para as nossas ações aqui na DAI. Isso tem prevenido uma série de questões, porque a gente fica sabendo e fica acessando essas dificuldades do aluno de uma forma muito precoce, o que nos possibilita atuar, o que nos possibilita pensar e repensar as nossas ações e fazer propostas. Então, assim, de forma muito resumida, o aconselhamento acontece dessa forma. Claro que ele tem alunos que são muito independentes, que têm suportes muito fortes já quando chegam aqui no primeiro ano, no ano de ingresso, seja através de suas famílias e etc. E ele mantém uma proximidade com o conselheiro pequena, né? Mas para outros tantos alunos, essa proximidade é muito forte, é muito importante, e a gente já teve a oportunidade de atuar, apoiar e evitar questões delicadas através do aconselhamento. Então, é um programa muito efetivo, principalmente é o foco dele para o aluno ingressante, porque a literatura mostra para a gente que o ingressante, ou seja, o primeiro semestre, o primeiro ano, é um período muito importante na vida acadêmica do aluno. É onde o aluno realmente vai se vincular com a instituição e a partir dessa vinculação, ele realmente tem muito mais chances de ter êxito e concluir o seu curso.